A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal que atuam de forma invisível, influenciando pensamentos, emoções e decisões. E quando você entende isso de verdade, algo muda dentro de você, porque você percebe que muitas das batalhas que enfrenta não são apenas naturais, não são apenas psicológicas, mas espirituais, e isso exige uma resposta diferente, uma postura diferente, uma arma diferente, porque não se vence uma guerra espiritual com distração, com negligência ou com ignorância, se vence com entendimento, com prática e com disciplina, e foi exatamente isso que John Wesley ensinava de forma intensa, que existem armas espirituais reais que, quando usadas corretamente, têm poder para neutralizar ataques, fortalecer a mente e trazer clareza em meio ao caos. Antes de continuarmos, já deixa o teu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu vou usar essa arma, porque assumir isso é o primeiro passo para sair da posição de ataque constante e entrar em um lugar de autoridade espiritual. Agora presta muita atenção nisso, porque a maior arma contra ataques espirituais não é algo místico, não é algo complicado, não é algo distante, é algo que muitos conhecem, mas poucos praticam com profundidade, e essa arma é a oração constante, consciente e estratégica, não aquela oração automática, repetitiva e sem presença, mas uma oração intencional, firme, focada, que alinha sua mente, fortalece seu espírito e cria resistência contra aquilo que tenta te atingir. E aqui está o primeiro ensinamento prático que você precisa aplicar imediatamente. Não espere sentir vontade para orar, porque os ataques muitas vezes vêm exatamente para roubar essa vontade. Então, se você depender do que sente, você vai falhar. Mas se você decide orar independentemente do sentimento, você começa a construir uma proteção constante, uma barreira espiritual que enfraquece a influência desses ataques. Agora deixa eu te mostrar algo que muitos ignoram. A oração não é apenas falar, é também posicionamento mental. É alinhar seus pensamentos, é direcionar sua atenção, porque muitos ataques começam na mente com pensamentos negativos, confusos, repetitivos, e quando você não filtra isso, você começa a acreditar, começa a aceitar, começa a viver de acordo com isso. E é aí que a batalha se intensifica. Então aqui vai um passo extremamente prático. Vigia seus pensamentos e responde imediatamente com oração. Não deixa o pensamento crescer. Não deixa criar raiz, porque quanto mais você demora, mais forte ele se torna. Mas quando você reage rápido, você corta o ciclo no início. E presta atenção nisso porque isso é profundo. John Wesley não apenas orava em momentos específicos, ele vivia em estado de oração. Ele mantinha a mente conectada. Ele cultivava uma consciência constante. E isso criava uma proteção contínua. Não era algo ocasional, era um estilo de vida. Agora vamos ainda mais fundo, porque existe um erro que enfraquece essa arma. É quando a oração se torna apenas reação e não prevenção. Muitas pessoas só oram quando o problema aparece, quando o ataque já está forte, quando já estão confusas, cansadas ou sobrecarregadas, mas a oração mais poderosa é aquela que vem antes, aquela que prepara, que fortalece, que antecipa. Porque quando você ora antes, você chega mais forte quando a batalha começa. Então cria esse hábito. Não espera o ataque, se antecipa. Constrói sua força antes, porque isso muda completamente sua resistência espiritual. Agora deixa eu te dar outro princípio extremamente poderoso. Consistência vence intensidade. Não adianta orar muito em um dia e passar vários dias sem orar. O que constrói proteção real é a constância. É o hábito diário, é a repetição, porque é isso que fortalece sua mente, seu foco e sua disciplina. E aqui entra algo essencial. Cria um horário fixo. Define um momento do dia, onde a oração não é negociável. Pode ser de manhã, pode ser à noite, mas precisa ser constante, porque isso cria uma base sólida
que sustenta você nos momentos difíceis. Agora presta atenção nisso, porque isso pode mudar tudo. A disciplina espiritual não é apenas um momento isolado, é uma estrutura de vida. Envolve o que você consome, o que você pensa, o que você faz ao longo do dia, porque tudo isso influencia sua sensibilidade espiritual. E quanto mais desorganizada a sua vida, mais vulnerável você fica. Então organiza sua rotina. Reduz distrações. Protege seu ambiente, porque isso fortalece sua capacidade de permanecer firme. E existe algo ainda mais profundo que você precisa entender. Ataques espirituais muitas vezes se intensificam quando você está avançando, quando você está crescendo, quando você está se posicionando, e isso não é sinal de derrota. É sinal de que você está no caminho certo. Mas precisa estar preparado. E foi exatamente isso que John Wesley viveu. Ele enfrentou oposição, enfrentou críticas, enfrentou dificuldades, mas manteve sua disciplina, manteve sua prática, manteve sua conexão, e isso foi o que sustentou sua caminhada. Agora, deixa eu te dar uma estratégia extremamente prática para momentos de ataque mais forte. Muda seu estado imediatamente, levanta, ora em voz alta, movimenta seu corpo, muda o ambiente, porque permanecer passivo nesses momentos enfraquece sua reação, mas agir de forma ativa fortalece sua resistência. E aqui está o ponto que fecha essa parte com força. Você não vence ataques apenas resistindo. Você vence construindo uma vida forte, disciplinada e estruturada. Porque quanto mais forte você se torna, menos impacto esses ataques têm sobre você. Agora eu quero falar diretamente com você. Se você sente que está sendo atacado constantemente, que sua mente está confusa, que sua energia está baixa, que sua motivação está fraca, então talvez não falte fé, talvez falte prática, talvez falte consistência, talvez falte usar corretamente a arma que já está disponível para você. Então decide hoje usar essa arma todos os dias, não como última opção, mas como primeira reação, como base da sua vida, como fundamento da sua caminhada. Se esse conteúdo está te fortalecendo, então deixa o teu like, se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender não apenas a entender o mundo espiritual, mas a se posicionar com autoridade, disciplina e constância. E nunca esquece disso. A guerra pode ser invisível, mas a vitória é construída todos os dias por aqueles que decidem usar as armas certas da forma certa. Agora você precisa ir além do básico, porque entender que a oração é a arma já não é suficiente. O que separa quem apenas conhece dessa verdade de quem realmente vive em vitória é a forma como essa arma é usada, é a intensidade, é a consciência, é a constância. Porque existe um nível de oração que não apenas protege, mas domina o ambiente espiritual ao seu redor. E esse nível não é alcançado por acaso. Ele é construído com prática diária, com decisão firme e com posicionamento, exatamente como John Wesley ensinava. Ele não orava apenas quando precisava. Ele vivia preparado. Ele vivia alinhado. Ele vivia em estado de vigilância constante. E presta muita atenção nisso, porque agora a mensagem vai se tornar ainda mais direta com você. Ataques espirituais não começam grandes. Eles começam sutis. Começam com um pensamento estranho, uma desmotivação sem explicação, uma vontade repentina de desistir, uma distração constante, um cansaço fora do normal. E se você não percebe isso no início, quando é pequeno, isso cresce, se fortalece e começa a afetar suas decisões, sua disciplina e sua clareza. E aqui está o ponto onde muitos perdem a batalha. Eles ignoram os sinais iniciais, deixam passar, não reagem, não se posicionam. E quando percebem, já estão presos em um estado de confusão, desânimo ou afastamento. E é exatamente por isso que você precisa desenvolver sensibilidade espiritual. Precisa aprender a perceber rápido, a identificar o início. Porque quem reage cedo, vence com mais facilidade. Então grava isso na sua mente. Reação rápida é vitória antecipada. Não espera piorar.
Não espera ficar forte. Reagiu na hora, orou na hora, cortou na hora. Isso muda completamente o resultado. Agora deixa eu te mostrar algo que vai elevar ainda mais o seu nível. Existe diferença entre orar por obrigação e orar com autoridade. Quando você ora apenas por hábito, você cumpre um ritual. Mas quando você ora com consciência, com presença, com entendimento, algo muda dentro de você. Sua postura muda, sua mente se alinha, sua firmeza aumenta e isso reflete diretamente na forma como você enfrenta os ataques. John Wesley vivia esse tipo de oração. Não era algo mecânico, era algo vivo, intencional, constante, e isso criava nele uma força que não dependia de circunstâncias, não dependia de emoções, não dependia de momentos. Era uma base sólida. E aqui vai um ensinamento extremamente prático e poderoso. Ora com foco total. Nem que sejam poucos minutos, mas esteja completamente presente. Elimina distrações, silencia o ambiente, concentra sua mente, porque qualidade gera profundidade, e profundidade gera transformação. Agora presta atenção nisso, porque isso pode mudar completamente sua forma de viver. A oração não é apenas defesa, é também ataque. Quando você ora de forma constante, você não está apenas se protegendo, você está enfraquecendo aquilo que tenta te atingir, você está fortalecendo sua mente, você está assumindo controle sobre seu estado interno. E isso é poderoso demais, porque você deixa de ser alguém que reage aos ataques e passa a ser alguém que domina o ambiente, alguém que mantém estabilidade, mesmo quando tudo ao redor tenta desestabilizar. Agora vamos entrar em um nível ainda mais profundo. Existe um momento crítico todos os dias, onde essa batalha se intensifica. Geralmente quando você está cansado, sozinho, sem direção, e é exatamente nesses momentos que você precisa estar mais preparado, porque é aí que sua disciplina é testada de verdade. E aqui está a estratégia. Cria um plano para esses momentos. Não deixa ao acaso. Define o que você faz quando se sentir assim. Pode ser orar imediatamente. Pode ser mudar de ambiente. Pode ser ocupar sua mente com algo produtivo. Mas precisa ter uma ação clara. Porque quem se prepara antes, reage melhor durante. E presta atenção nisso, porque isso é decisivo. Você não vence apenas com intenção. Você vence com preparação, com estrutura, com decisão antecipada. Agora deixa eu te falar algo que pode destravar muita coisa na sua vida. Muitos ataques só permanecem porque encontram espaço. Encontram brechas, encontram falta de vigilância. Então, quando você começa a fechar essas brechas, quando você começa a viver com mais atenção, mais disciplina, mais consciência, você automaticamente reduz a força desses ataques. E isso muda tudo, porque você percebe que não é apenas sobre resistir, é sobre impedir que certas coisas ganhem espaço dentro de você. E aqui está o ponto mais empolgante de tudo isso. Você não foi criado para viver sendo dominado por ataques. Você foi criado para viver com domínio, com clareza, com firmeza, mas isso exige posicionamento, exige decisão, exige prática diária. Então agora eu quero te desafiar de forma direta. Não deixe essa mensagem ser apenas mais um conteúdo que você ouviu e esqueceu. Transforma isso em ação. Começa hoje. Ajusta sua rotina, fortalece sua oração, protege sua mente, porque é isso que vai mudar o seu resultado. Se isso está fazendo sentido para você, se está te despertando, então deixa o teu like agora, se inscreve no canal porque aqui você vai aprender a sair da passividade espiritual e entrar em um nível de autoridade, disciplina e constância que poucos vivem. E nunca esquece disso. A diferença entre quem vive sendo atacado e quem vive em vitória não está na intensidade da batalha, mas na forma como decide lutar todos os dias. A Bíblia diz que vigiar e orar não é uma sugestão, é uma ordem para quem deseja permanecer firme. Porque o próprio Jesus Cristo ensinou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, revelando uma verdade profunda que muitos ignoram.
Você pode ter desejo de fazer o certo, pode ter intenção de permanecer firme, mas se não vigiar e não orar de forma constante, a fraqueza natural encontra espaço e os ataques ganham força. E é exatamente por isso que essa última parte é decisiva. Porque não se trata mais apenas de entender a batalha, mas de viver preparado todos os dias como alguém que já sabe onde está o perigo e como vencê-lo. Olha o exemplo de Jesus Cristo no deserto. Quando foi tentado, ele não entrou em discussão emocional. Não negociou com o pensamento. Não deu espaço para a tentação crescer. Ele respondeu imediatamente com a palavra, mostrando que a arma não é apenas orar, mas alinhar a mente com a verdade. Porque quando a verdade ocupa sua mente, a mentira perde força. E isso é extremamente prático, porque muitos ataques hoje vêm em forma de pensamentos distorcidos. Desânimo, confusão, impulsos repentinos, e se você não responde com verdade, você começa a absorver aquilo como se fosse seu. Agora aprende isso de forma clara e prática. Toda vez que um pensamento vier contra você, você precisa responder, não ficar em silêncio, não aceitar, não observar passivamente, mas confrontar, seja com oração, seja declarando a verdade, seja mudando imediatamente o foco, porque pensamento não confrontado cresce. Mas pensamento enfrentado perde força. E aqui entra outro exemplo poderoso. Davi caiu não porque era fraco, mas porque deixou de vigiar em um momento específico. Ele tinha histórico com Deus, tinha experiências profundas, mas em um momento de descuido, em um momento sem vigilância, abriu espaço. E isso mostra algo muito sério. Não é o seu passado com Deus que te protege hoje. É a sua vigilância hoje que define sua força. É o seu posicionamento atual que determina se você permanece firme ou não. E isso conecta diretamente com o que John Wesley ensinava, que a vida espiritual não pode ser vivida no automático, ela precisa ser intencional, estruturada e protegida. Porque o que não é protegido se perde, e o que não é alimentado enfraquece. Agora presta muita atenção nisso, porque aqui está o ensinamento final, e mais importante de todos. Transforme a oração em sistema, não em emoção, não em algo que depende do dia, do humor ou da vontade, mas em algo fixo, estruturado, constante, como parte da sua rotina, porque quando vira sistema, você não negocia, você não esquece, você não abandona facilmente. Define horários mesmo que sejam curtos, mas sejam constantes. Define momentos onde você se desconecta de tudo para se alinhar. Define respostas automáticas para momentos de ataque, porque isso elimina a indecisão e fortalece sua reação. E quanto mais automático for o seu posicionamento, menos espaço você dá para a fraqueza agir. E agora algo que vai elevar ainda mais o seu nível. Combine oração com ação, porque não adianta orar e continuar se expondo às mesmas coisas. Não adianta buscar força e continuar abrindo portas. Então, enquanto você ora, também ajusta sua vida. Corta hábitos, organiza sua rotina, protege sua mente. Porque espiritualidade prática é isso. Alinhamento entre o que você busca e o que você faz. E aqui está o ponto mais forte dessa mensagem. Você não foi chamado para viver sendo atacado o tempo todo sem resposta. Você foi chamado para viver com domínio, com clareza, com firmeza, mas isso exige decisão diária. Exige disciplina constante. Exige posicionamento mesmo quando ninguém está vendo. Então decide agora viver preparado, não reativo. Decide usar essa arma todos os dias, não apenas nos momentos difíceis. Decide vigiar sua mente, proteger seu ambiente e fortalecer sua rotina, porque é isso que constrói uma vida espiritual estável e forte. E comenta aqui embaixo, eu vou vigiar e orar. Porque essa não é apenas uma frase, é um posicionamento, é uma decisão prática que precisa ser assumida todos os dias. Se essa mensagem te despertou, te confrontou e te deu direção real, então deixa o teu like agora. Se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender a sair da passividade espiritual e viver com autoridade, disciplina e constância. E nunca esquece disso,
A guerra espiritual é real, mas aqueles que vigiam, oram e se posicionam não vivem sendo dominados, vivem avançando com firmeza todos os dias.